Aqui a coisa fica interessante, porque a gente começa a pegar detalhadamente cada operação daquilo que foi realizado e começa a fazer uma análise crítica em cima de ponto a ponto a cada 0,2 segundos. Ou seja, a gente consegue entender por que eu preciso de um acessório, por que o acessório vai me trazer vantagem, o que ele vai melhorar no meu trabalho, quanto ele me traz de rendimento e assim por diante. A gente consegue quantificar e qualificar aquilo que a gente está fazendo, e não só fazendo. Então, se a gente for parar para pensar, a aviação agrícola ela existe desde muito tempo. Não quer dizer que a gente não tenha que evoluir, né? Então, tem muito avião hoje que, sinceramente, está voando muito parecido com o passado. E se a gente for analisar, está trocando dinheiro, basicamente troca dinheiro ou basicamente não realiza um trabalho de eficiência na ponta. E é isso que a gente tem que chamar a atenção. São dois pontos principais. Um avião voando tem a única finalidade de colocar a gota correta no alvo. Qualquer outra variável disso, a gente está trabalhando aqui com a não efetividade do avião. Então, no quesito análise de qualidade, a gente justamente pega todos aqueles sensores que estão disponíveis lá no GPS, e na aeronave e no carro de apoio, né, no caso da estação meteorológica, e traz todos eles agrupados detalhadamente a cada 0,2 segundos. Então, como é que isso funciona? No caso aqui, a gente está vendo aqui uma análise de qualidade em cima da informação de aplicação. O que é importante aqui? Esta área, esse trabalho aqui foi realizado com um equipamento de abertura e fechamento automático. Ou seja, a gente tem uma precisão absurda no que foi realizado em abertura e fechamento. Claro que toda vez que tu vai fazer uma área, tem alguns ajustes de abertura que, obviamente, tu vai fazer, que tu quer que abra antes. Então, se tu olhar toda a área aqui, ele está abrindo um pouquinho antes, porque foi comandado aqui pelo piloto na calibração do GPS. Então, ele abre ali 5 metros antes de começar a operação, né? Que eu vou estar marcado aqui, ó, em amarelo. E quando ele fecha, de fato, ele fecha zerado, porque não, fecha quando cortou, terminou o tiro. Então, o que acontece? Tu vê que não tem material fora da área que tu previa trabalhar. E aí, justamente, a gente vai chegar no índice de acerto de 96%. Ou seja, a gente vai chegar no material na qual aqui tu teve uma perda de 4% numa área desse tamanho todo, tá? Então, uma área bem grande. Então, a gente vai entender que, se eu olhar o mapa de aplicação e eu enxergar esta operação no mapa, isso aqui é um trabalho bem feito, é um trabalho feito com auxílio da válvula on-off. Tá? Se eu não tivesse a válvula em trabalho, eu não teria 96% de acerto, eu teria um índice muito pior. Mas muito pior assim, na casa de 80, 85, 83, 84, porque o erro é muito grande. Se tu deixa esse controle só na mão do piloto, ele está numa velocidade muito rápida para tomar a atitude de abrir e fechar. Ou seja, tu está sempre deixando com que ele precise, além de pilotar, fazer outras tarefas. Essa outra tarefa, ela não vai ser precisa em cima exatamente da marcação do GPS. Então, quando tu passa para a máquina fazer isso, ele vai cravar o resultado. Então, o que é importante aqui? Nesse tipo de área, por exemplo, tu tem uma uniformidade de abertura e fechamento, tu tá vendo perfeita a operação que foi feita na área, e tu entende por que tu usou um acessório. Vamos entender assim, se eu não usar o acessório, o que vai acontecer? Qual é o meu problema? Quando tu não usa o acessório, é bem simples, tá? Sempre que tu for fazer uma área, tu vai colocar um percentual de produto no hopper do avião, no tanque do avião, além daquilo que tu precisa. Vamos supor que eu tenho que fazer 10 litros por hectare numa lavoura de 10 hectares. Eu poderia colocar 100 litros no tanque, né, para fazer esses 10 hectares. Não vai ser isso que a gente vai colocar, a gente vai colocar 110, 115 litros, porque tem que ter uma margem de segurança da parte que fica dentro do equipamento agrícola no avião, né, que está trabalhando, das tubulações, e eu tenho que ter uma margem de segurança porque eu preciso abrir e fechar. Se eu não tenho a válvula de abertura e fechamento automático, eu vou abrir antes da área e vou fechar depois da área. Cada soma dessa abertura antecipada e fechamento tardio, eu pulverizei produto. Então, eu tirei produto do tanque. Tá? Então, para a gente entender, mesmo com a válvula aqui automática e a calibração que o piloto fez lá para ele abrir um pouquinho antes, eu já deixei 4% de produto fora do alvo que estava delimitado no polígono. Se eu deixasse aqui só na mão do piloto abertura e fechamento, esse índice baixaria lá para 80, 85, 82, assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Eu teria produto para fora da área aqui, produto para fora da área aqui. Então, me faltaria produto para aplicar na área.
entendeu? Então, o que acontece? Se eu tenho que fazer 10 litros por hectare em 10 hectares, eu vou botar um tanque de 100 litros no avião. Vou botar uma sobra a mais do tubulação do equipamento e vou colocar uma sobra a mais dos percentuais de perda. Só que se o percentual sair de um número aceitável, eu vou começar a fazer essa área, eu vou ter que interferir em outras variáveis, eu vou começar a mexer no fluxo, porque vai acabar meu produto. Então, o meu produto que era para durar a área inteira vai faltar, aí eu começo a reduzir, vou lá manualmente de novo, mexo na válvula bypass e reduzo o fluxo da aeronave justamente para compensar o meu desperdício. Aí eu estou baixando o fluxo ao qual eu deveria estar fazendo. Então eu começo a interferir em tudo aquilo que for planejado. Era para fazer 10 litros, eu não vou fazer 10 litros porque eu vou começar a baixar. Né? Como eu não tenho leitor para dizer que eu não fiz, eu ajusto no avião. Então toda essa variável aqui, no final, essa área que era para ter 10 litros por hectare não vai ter. Tu vai ter uma área com 8, com 7, a parte outras com 10 e um monte de área para fora pulverizada que não deveria, que não precisava, porque isso é botar dinheiro fora, entendeu? Então o acessório é realmente extremamente importante para esse uso e sim é uma economia porque tu vai fazer o avião de fato voar onde precisa, ele não vai ter que fazer um reabastecimento de novo porque faltou produto. Ah, mesmo que eu tenha produto sobrando. Tudo bem, mas ele vai ter que voltar com o avião, parar o avião, reabastecer, voltar de novo, isso é custo. Então, tudo isso é custo. Então, a gente está levando aqui de gestor para gestor, tem que começar a avaliar. Quanto mais puder reduzir de perda, melhor para a empresa. Né? Então, assim, aqui para pegar, a gente fez uma análise de aplicação e entendeu o uso do acessório. Aqui eu estou fazendo nessa área uma análise de altura. Então, aqui eu tenho um altímetro laser da Travicar com o giroscópio. Então, eu tenho uma precisão na coleta de dados, tá? Aqui, por exemplo, o planejamento lá, que pode ser do piloto também, ele botou lá que de 4 metros e meio de altura até 10 metros, o sistema estaria dentro da área planejada dele de voo, de altura, tá? Então, numa média aqui, 6 seria o ideal que ele planejou. A média dele foi 8.1. Então, 8.1 de 4,5 a 10, tá bom, tá dentro da área verde. Então, a gente vai ver aqui no mapa todo de aplicação, a gente vai entender aqui que a maior parte dele, de fato, está de acordo. Então, a gente tem 92% da área feito dentro do que foi planejado. Ou seja, o que interfere eu saber a altura que o avião fez a aplicação? Interfere diretamente na faixa de aplicação, interfere diretamente o produto chegando no alvo correto. Então, se eu não abro a faixa certa, se eu não ajusto o avião para pulverizar naquela altura, eu vou estar sobrepondo faixas, eu vou estar botando menos produto onde eu deveria, eu vou errar a concentração do químico, entendeu? Então, isso é extremamente importante para o resultado daquilo que tu espera. Então, por exemplo, no caso de um inseticida, se eu deveria ter ali a dose dentro de 10 litros para fazer o combate da praga, e eu boto 30% menos, ou seja, chega ali só 7 litros, só chega a 5 litros, não vai combater a praga. Então eu vou ter feito um trabalho, vou ter gasto na minha fazenda e vou ter que refazer, porque não vai ter a mortalidade que se buscava da praga, entendeu? Então, assim, eu tendo o instrumento, eu consigo entender, no caso aqui que a gente está vendo, teve um trecho só aqui, que ele baixou da altura que ele tinha planejado, obviamente, um trecho curto, né? Então, e chegou em 4,41, então não é grande diferença, estaria, né, de acordo dentro dos 4,5 que ele queria, 4,41, então está dentro da margem de erro aqui, o restante dela. Por que a altura maior aqui num percentual de 8%? Porque sempre é o início do tiro, tá? Então a gente tem ou algum obstáculo que tenha no meio da lavoura, que o avião tem aqui, que sair não passar naquela altura para não bater no obstáculo, né? Mas normalmente sempre o início de tiro o avião está descendo, e aí ele vem numa velocidade maior, ele vem numa descendente, e ele vem ajustando a altura. Então, se olhar aqui, ele está lá a 15 metros, bum, ajusta, e já chega logo na altura que ele previu lá, com toda a informação. Então, aqui, de novo, a gente garante uma qualidade da deposição, garante uma qualidade da faixa, e o normal é não medir isso e não saber o que de fato aconteceu, entendeu? Aí a gente pega aqui, por exemplo, ó, na parte... Então, dá para selecionar no mapa aqui, tá? Para selecionar cada faixa aqui e entender ela. Bom, aqui estava 20 metros de altura, eu fiz toda essa área alta, daqui a pouco aqui tinha um monte de obstáculo, então foi feito alto. Né? Um fio, alguma coisa, fez bem mais alto.
dá para comparar, dá para entender, dá para ver justamente o que foi feito, tá? Eu faço também uma análise em cima do fluxo, tá? E aí o que é interessante, tá? O trabalho era para ser feito em 10 litros por hectare, média foi 9,8. Tá? O que eu tenho aqui de instrumento para me ajudar o piloto? Eu tenho aqui um controle automático de fluxo, tá? Aí eu recebo esse mapa aqui, ao qual eu deveria utilizar o fluxômetro, aqui eu deveria estar 98% de eficiência, não 93%. Aí eu puxo o mapa e eu entendo aqui, ó, teve uma área que foi feito com um volume inferior, né? Na casa deu mais ou menos 6% essa área aqui, com volume inferior. Aí aqui a gente pode entender que, de alguma forma, essa área talvez não estivesse no planejamento, tanto é que se olhar aqui, ó, ela foi remarcada aqui embaixo, ó, então essa área não estava no planejamento inicial, certo? Ou seja, o produto que foi disponibilizado para o avião, ele não estava analisando essa área aqui, né? Ou estava analisando já anteriormente na pista lá, vamos botar um trecho a mais para tu fazer uma ponta lá. Então o polígono está aqui, ó, o corte do polígono está aqui, que é o polígono original que foi o planejamento. Só que na execução, ele acabou fazendo um pedaço a mais de área, né, por algum motivo, remarcou essa área em voo e o sistema contabilizou. Então, em toda essa área aqui que ele de fato executou, teve uma perda aqui de 6% da área, não bateu o volume que deveria bater. Mas aí eu quero que vocês entendam, ó, a média vai dar 10 litros por aí, vai dar 9,8, porque se compensou o movimento. Ele tinha vazão para poder ajustar, tá? Então, assim, a gente sabe exatamente onde deu a menos e onde deu a mais, ó. Então, se eu pegar cada trecho de entrada, sempre vai dar mais. Esse que vai dar uma vazão a maior, né? Então, a gente consegue identificar aqui depois da estabilização do sistema. Mas a gente tem que ver assim, o que é importante entender. Com uma válvula automática de fluxo, eu, de fato, tenho um controle perfeito da aplicação. E agora vocês vão entender aqui, eu vou trazer para vocês um mapa de uma aplicação sem um controle automático de fluxo, tá? Mas como é que tu sabe o que foi feito? Porque a gente botou no avião um leitor automático de fluxo, ou seja, a gente estava lendo o que estava acontecendo, o piloto não tinha informação do que estava acontecendo, foi justamente para fazer um teste, tá? E a gente poderia, então, ler o que de fato ele iria fazer sem ele usar um instrumento de indicação ou um instrumento corrigir para ele, tá? E aí que é importante, vocês vão entender agora o que eu estou falando, tá? Eu vejo essa área aqui perfeita e eu vejo essa outra aqui. Isso aqui é uma aplicação numa área sem o controle automático de fluxo, tá? Acho que dá bem para comparar a diferença. Então, o que é isso aqui? Por que tem essa variação toda? Porque a gente tem muitas variáveis no voo que a gente não consegue controlar. Uma delas é a velocidade do avião. E a calibração inicial que a gente fez. O que muda, para a gente entender assim, o que de fato uma válvula de controle automático de fluxo faz na operação? O avião, basicamente, sem válvula, tá? Como é que o piloto faz? Ele calibra o avião. Então, o que é calibrar o avião? Ele quer fazer 10 litros por hectare. Então, ele decola e ajusta a baixa do hopper dele de acordo com o tempo em litros por minuto para poder ajustar a vazão em litros por hectare. Então, ele vai lá, faz a conta no avião, define a posição da válvula bypass, que posição que ela tem que ficar, ele trava essa posição, ou seja, em cada tiro que ele for iniciar, ele vai puxar a alavanca sempre na mesma posição. E, consequentemente, ele vai estar com a vazão definida em calibração na velocidade que ele pretendia. Então, por exemplo, 110 milhas por hora, tá? Não é o caso dessa aqui, mas só para ter um exemplo. 110 milhas por hora é uma faixa de 20 metros, tá? Que seja. Eu vou fazer essa operação e eu tenho que calibrar a válvula bypass na posição X, tá? Essa posição X vai me dar 10 litros por hectare desde que eu esteja a 110 milhas por hora, tá? Só que toda vez que eu vou e eu volto com a aeronave, tá? Eu vou ter vento diferente, eu vou ter direção do vento diferente, eu vou ter velocidade diferente, eu vou ter uma série de variáveis e eu não consigo cumprir aqueles 110 milhas por hora que eu planejei lá na calibração da aeronave. Por isso da importância de eu ter uma válvula automática que ela não está preocupada na calibração inicial, ela está preocupada na vazão que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se eu calibrei a aeronave em 110 milhas por hora, eu não tenho válvula automática, eu começo um tiro
por exemplo, qualquer um desses tiros aqui, ó, eu começo uma velocidade acima do que eu deveria, tá? E aí que, consequentemente, vai faltar produto. Então, se eu andei muito rápido, em vez de eu soltar 10 litros por hectare, eu estou soltando 9, estou soltando 8, estou soltando 7. Se eu andei muito devagar, eu estou botando produto a mais. Então, eu tinha que botar 10, eu boto 11, 12 litros, onde eu tinha que botar 10, eu boto 9, 8. Então, eu estou sempre oscilando entre botar mais e botar menos. Se a gente analisar, tem muito mais mancha roxa e vermelha do que mancha verde nesse mapa aqui. Então, ou seja, de fato, eu só acertei aqui nesse mapa um percentual, ele não deve chegar aqui a 25%, 30% no máximo aqui, eu acertei de fato a vazão que eu queria fazer. Aí eu olho esse outro mapa aqui, eu acertei 93%, mesmo fazendo essa ponta com vazão menor, tá? Ele se recalibrou, remarcou, fez vazão menor. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é a realidade de um avião que não tem fluxômetro. Aí tu vai me dizer que agora, quando tu vai analisar uma praga na lavoura, um combate, uma eficiência, tu vai dizer, não, mas eu apliquei 10 litros por hectare. Não, não aplicou, de fato não aplicou, porque a variação inteira que deu na área não tem 10 litros por hectare aqui, não chega a 30% dessa área aqui aplicado com isso. Então, aí a importância de tu utilizar um instrumento que vai te permitir calibrar o tempo inteiro. Então, o que a válvula de controle automático faz no avião? Ela não está preocupada se ele aumentou a velocidade. Então, se o avião aumenta a velocidade, ela abre a válvula, deixa passar mais líquido para compensar 10 litros por hectare. Se o avião anda mais devagar, ela fecha mais a válvula automaticamente para compensar ficar nos 10 litros por hectare. Então ela não faz nem mais nem menos aqui. Entendeu? E a gente consegue entender que não dá nem para comparar uma aplicação com a outra, né? Então, de fato, agora a gente consegue entender na prática o que é não ter um instrumento. E quando a gente chega para avaliar lá na ponta do campo, para dizer que um bico riscou uma lavoura, alguma coisa assim, cara, se eu erro tudo isso aqui em vazão, não tem nem como eu concluir nada. Não tem como concluir. Então, aqui que é importante. Aqui eu padronizei. Aqui eu cheguei e disse, não, tá fechada a conta, é isso aqui mesmo. De fato, aqui dá para ver que está 93%, esquece. Isso aqui está excepcional. Isso aqui é a aplicação, tá? Isso aqui é o que se fazia antes, né? Quando não tinha informação. Agora tem informação, agora tem instrumento. Todo avião tem que ter uma válvula automática de fluxo, um controle de fluxo automático. Isso não tem como fugir hoje em dia, tá? Você ia falar também nos desperdícios de produto. Então, se eu consigo usar uma válvula on-off, que eu abro e fecho certo, se eu consigo usar uma válvula de controle automático, que eu deixo toda a aplicação homogênea, se é 10 litros, é 10 litros. Então, eu tenho praticamente tudo dentro do padrão. Eu consigo criar realmente uma análise de qualquer coisa. Tirando isso aqui, eu não tenho como fazer análise, né? E aí eu chego para fazer uma análise de velocidade, né? Então, eu consigo identificar aqui esse avião que, por exemplo, estava calibrado em 225, ele fez uma média de 227, tá? De novo, média. Então, ele começou rápido, depois fica lento, depois abastece, fica lento, vai saindo o produto, vai ficando rápido, entra no tiro, tá rápido, tá lento, vai sair do tiro, tá mais rápido, então é muita variação de velocidade, tá? Então a gente vê aqui que o piloto setou lá, a empresa setou aqui de 200 a 250 estaria bom, beleza, então tem 50 milhas por hora de variação que ele considera bem boa, por quê? Tá? E é importante, ele só considerou 50 milhas boa porque ele tinha um controle automático de fluxo que tinha capacidade de corrigir o fluxo em 10 litros por hectare nesta variação toda de velocidade. E aí o que acontece? Eu volto para o mapa e vejo, não, realmente o sistema corrigiu e deixou ele perfeito. E aí ele disse, eu posso então voar dessa variação que vai ficar perfeito a minha aplicação, eu não vou interferir no fluxo, o meu avião tem capacidade de soltar mais produto ou de fechar para soltar menos produto, se eu ficar mais lento no avião. Tá? Então isso que é importante, porque assim, 2% da área eu fiz abaixo de 200 milhas por hora, aqui. 5% da área eu fiz mais rápido do que 250, certo? Mas em todo o verde eu variei de 200 até 249. Então é isso que é importante entender. Aqui nesse verde tem uma baita variação de velocidade e nem por isso interferiu no fluxo do avião.
Então, ter instrumentos de precisão e de controle justamente é o que faz tu ter total domínio daquilo que tu queria fazer. Aqui eu posso te afirmar, tu pode chegar na lavoura e ter certeza do que tu queria 10 litros por hectare e lá de fato tem 10 litros por hectare. Aí tu vai saber se a dose que foi usada realmente está correta, se dá para mexer na dose, se pode economizar na dose, se não pode, e assim por diante. Então, tu tem uma série de ganhos aqui para o lavoureiro, se ele tem real domínio daquilo que ele está fazendo. Então, hoje, quantos milhões tu gasta em princípio ativo na fazenda? Sem saber exatamente se aquilo está sendo eficiente ou não. Aqui tu dá para comprovar pontualmente. Tá? Então, no caso da velocidade, a gente viu que a velocidade não interferiu na qualidade da aplicação, ponto, é o que importa, né? Aí a gente entra no outro índice aqui de velocidade do vento, aqui, utilizando a estação meteorológica, a gente consegue identificar que em 61% da área, a velocidade do vento estava entre 2 km por hora e 18 km por hora, que foi o setup lá que a empresa colocou como adequado. Então, 60% da área estava adequado, 39% estava abaixo de 2 km por hora e nenhum por cento acima dessa velocidade. Então, o que acontece? Nesse trecho aqui, ó, boa parte, 39%, a gente tem um vento, né, que não estava adequado. Aí, onde é que interfere isso? É a abertura de faixa. Tá, mas aí eu compenso lá na altura certa do avião também. Então, tudo tem que se avaliar. Por isso que eu estou dizendo, se eu acertar e for... Então, por exemplo, eu pego um mapa desse que está... Pô, será que a nossa faixa abriu certo? Aí eu vou lá... Não, mas a altura aqui eu consegui, de fato, manter dentro do padrão estabelecido, 8.1. Não, mesmo que não tinha vento, eu consigo equilibrar lá e foi uma faixa efetiva igual. Me serviu porque eu já fiz o teste sem vento, e mesmo sem teste sem vento, a faixa é perfeita igual. Beleza. Aí eu comprovo, comparando cada coisa, sendo que uma não ia interferir na outra, não ia estragar a operação da outra. Tá? Então isso que é o interessante, eu poder comparar. Obviamente, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é o que o sistema pode fazer. Eu tenho que fazer isso em todas as áreas? Não, eu posso lá no final mostrar para vocês que vocês vão ter umas telas de dashboard de conferência de qualidade, a qual vocês não vão nem perder tempo. O sistema vai analisar para vocês todas as áreas e vai dizer, olha, essa aqui saiu errado. Essa aqui tu tem que olhar. Aí tu vai ver exatamente que ponto tu tem que olhar, porque tu já setou esse ponto, né? Aí na questão do vento também, eu posso trabalhar com a velocidade do vento. E aí também é outro ponto importante que a gente pode aqui ajustar, tá? Tentar entender. Com a estação meteorológica eu consigo direcionar toda a questão de vento, onde é que está o vento adequado. Então, nesse caso aqui, 75% da área estava dentro, tá, do vento ajustado lá, adequado para a operação. 9% eu estava com o vento alterado, né, 15% também. Então, mas mesmo assim, pode ir lá verificar. Tá, mas será que esse vento aqui, de acordo, vento não, ó, o vento estava baixo nessa área aqui. Tá, vento baixo nessa área. Vamos lá comparar lá se a minha altura nessa aplicação aqui estava boa. Não, mas a altura aqui está boa. Eu consegui manter uma altura boa, então eu compensei o vento alterado. Então é isso que eu estou dizendo. Quando as variáveis a gente tem na mão para comparar e de fato entender que não vai ter problema porque eu acertei aquela outra variável. Tá? E se eu não tenho como medir ela, se eu não tenho um altímetro laser, eu não consigo dizer e afirmar se aquilo foi adequado ou não. Então isso que é importante a gente entender e ter informação na mão. Sem informação não tem decisão. Tá? Não tem como tomar decisão. Sempre vai ser um chute. E o chute, às vezes a gente erra, às vezes a gente erra de novo, às vezes a gente erra de novo e às vezes a gente acerta. Então qual é a percentual de chance de tu acertar chutando? Né? Então assim, finalizando a direção do vento, a gente entra no ΔT. Tá? Então, aqui lá é onde a empresa setou, onde é que seria a relação temperatura-umidade adequada. Aqui a gente vai entender que 21% da área foi no momento adequado e 79% não foi. Já estava numa zona intermediária, aceitável também, mas não era o ideal, né? Então a gente consegue identificar quando da aplicação não era o ideal. Para a gente poder entender, não, é só um pouquinho. Isso aqui, eu vi que tem a altura certa, que tem uma faixa abriu, que a gota chegou, tá, mas é a umidade que seria a evaporação da gota. Como é que estava? Não, está tudo correto entre temperatura e umidade, eu não perdi a gota que eu gerei. Então aqui eu comprovo, de novo, que eu estou sendo eficiente. Tem uma série de variáveis que vai me deixar cada vez mais confiante naquilo que a gente está fazendo e justamente tendo domínio do que a gente pretende fazer e ter resultado na lavoura, que é colher mais. Né? Então, efetividade é no final colheita. Efetividade para a empresa de gestão agrícola é no final fazer algo mais rápido e mais econômico. Então tem uma série de... Todo mundo ganha no jogo. O piloto ganha porque está fazendo mais horas por dia, porque o avião está indo direcionado para uma tarefa. Então tudo isso é bem interessante e tudo aqui que está sendo usado, que o sistema faz automático,
É a própria empresa que setou. Ela disse que tem que abrir naquele ponto, ela disse que tem que fechar naquele outro, ela disse que não pode abrir ali, tudo é a empresa que definiu dentro do sistema. E o avião vai fazer exatamente aquilo que foi setado pela empresa. Tá? Então, a empresa, pela fazenda, pelo escritório de coordenação da aeronave. Então, é isso que é importante usar acessórios, tá? E a gente tem daí uma definição de temperatura, aqui estava tudo dentro do parâmetro, praticamente 100%, de umidade também. Tá? Então, o que a gente tira dessa conclusão aqui? A gente tira que a gente consegue, de fato, dominar do início ao fim daquilo que foi feito e cada vez mais saber se aquilo que foi feito, realmente o efeito vai ser positivo ou vai ser negativo, antes mesmo de eu olhar na lavoura e ver se a praga de fato morreu. Porque eu tenho dado aqui, essa praga ali, se não foi pulverizado água, se foi pulverizado realmente um produto químico, né, que tá assinado lá no dia da aplicação, o resultado está resolvido. Né? Então é isso que tem que se levar em consideração. Essa eficiência toda está associada sempre às variáveis. Né? Aqui a gente tem também, é interessante, que a gente pode ver todo o trabalho que foi feito na aplicação, tá, de forma real. Isso aqui é o voo real da aeronave, tá? Então a gente pode simular aqui, isso aqui é um voo real, a gente pode ver onde que ele começou, onde ele completou, como é que estava modelado as áreas aqui em aplicação, entendeu? Dá para a gente ver ali de fato cada posição dessa de velocidade dos sensores. Ó, vou selecionar ali, eu vou conseguir enxergar. Ó, as variações estão de questão de fluxo, questão de velocidade, onde é que está tendo variação. Então eu posso ver o voo da aeronave de várias formas possíveis aqui, analisando cada sensor e cada medição. Então isso é interessante. Ó, eu queria entender por que ele entrou naquela ponta lá e aquela ponta depois ficou com o tratamento, não ficou adequado. A gente vai entender lá, não, mas é que ele entrou por isso, por aquele motivo, porque tinha uma área que é uma área mais alta, com árvores mais altas, que ia prejudicar, teve que fazer mais alto. Então, verificando como foi feito o trabalho, detalhadamente dá para se entender. Então, isso tudo dá para fazer, ou seja, é muito detalhado. Tá? Então, aqui é o voo real que a aeronave fez em cada situação nessa área toda aqui. Tá? Junto na etapa de qualidade, então, como eu falei, a gente tem toda a informação a cada 0,2 segundos. Então, cada quadradinho desse aqui significa 0,2 segundos da aplicação. Então, eu tenho, de fato, domínio total daquilo. Se eu quiser saber esse quadradinho aqui, quanto que estava? Clico nele, vai aparecer exatamente que altura que eu estava, a largura de faixa, a velocidade, volume que é aplicado, o fluxo que estava passando naqueles 0,2 segundos, entendeu? A altura média da aplicação ali que estava 5,25 m. Então, eu tenho muito detalhe. Que nem assim, ó, tem que perder tempo com tudo isso todos os dias? Não necessariamente, eu vou traçar os parâmetros e a máquina faz automático para mim. Eu só vou ver aquilo que saiu do parâmetro. Tá? Posso levar todo esse arquivo também para outros programas, tipo o Google Earth, por exemplo, abrir a mesma coisa, cada quadradinho desse é toda a informação que estava no planejamento, então consegue analisar, ver área por área, faixa por faixa em outros programas também. Tá? Então isso é bem interessante. Tudo isso também gera arquivos em PDF, quer para uma reunião, quer traçar alguma coisa, vai gerar os arquivos em PDF detalhados de cada coisa, justamente para, se quiser arquivar de alguma outra forma, obviamente o programa arquiva tudo, né? Tudo fica no digital, mas se quiser imprimir também, tudo sai também em modelos de PDF para que seja levados aí para análise.